Vamos lá, gente. Seguindo agora, caminhando aí, prova geral, a segunda prova de 2010. Né? Nossa segunda prova do ano 2010, Sesgran Rio, a prova geral de número 14. A nossa 14ª prova do concurso Sesgran Rio. Aí você sabe, né? A gente vai estar aqui nessa mesma sequência, trabalhando uma média de 6 provas por ano, mais ou menos, para você ter uma noção dessa amostragem aí, desse perfil da banca, para a gente poder avançar e você, claro, estudar bastante, ficar bastante tarimbado nesse assunto banca Sesgran Rio aí, para que venham os concursos aí de IBGE, para que venha o Transpetro, Petrobras, etc. E você possa ficar aí bastante ajustado a essas tendências aí, certo? Você vai observar que nessas provas de 2010 já ocorre uma ligeira mudança de estilo, né? Você já tem uma prova com um pouquinho mais de texto, apesar das questões extremamente previsíveis de gramática. Você já viu aquela velha questão de crase, aquela velha questão de concordância, os casos clássicos, né? Então você pega aquelas regras gramaticais, se você estudar por uma boa gramática, aquelas regras feijão com arroz, aquelas atividades bem simplistas mesmo de frases, da gramática da frase, a Sesgran Rio insiste até o momento com aquela questão da gramática da frase, bota uma frase solta, sem contexto, beba, né? Aquela coisa lá, e você vai ter que analisar as regras e tal, segundo aqueles decorebas de regra lá, dessas gramáticas comerciais vendidas por aí afora. É? Mas vamos lá, olha só. Começando a análise da prova, você vai ver aí no seu quadro, né, que ele chama exatamente esse quadro de distribuição da pontuação aí, no começo da prova, já sabe. Pegou a prova, olha a capa. Nesta capa não vai surpreendê-lo certamente o fato aí de que as provas de língua portuguesa valem um ponto. Cada questão vale um ponto, né? As questões de língua portuguesa, poxa, mas só isso? Mas há outras provas aí que valem menos. Pode olhar, ó, você tem aí língua inglesa 0,8, raciocínio lógico 0,7. Então você tem até uma pontuação razoável, né? Eles deram uma estimativa aí de várias questões. Eu vi que as provas de português dessa prova não estão assim tão, né, simplistas, pelo menos melhoraram um pouquinho. Talvez por ser nível superior, talvez seja isso. Não é agente censitário, mas já é a parte de RH, então talvez eles tenham especializado um pouco mais. Mas você vê aí, conhecimento específico, 2 e 3 pontos, né? Você tem 1 ponto, 1 ponto e meio, 2 e 3 pontos em conhecimentos específicos. Então você já sabe, algumas questões aí, imagina, uma questão dessa, da 61 a 70, valendo 3 pontos, para que uma questão daquela 0,7, praticamente a prova de raciocínio lógico, eu estou vendo aqui, né? Para que uma prova dessa, 5 vezes 7, 35, 4 vezes 7, 28, pronto. Você tem uma questão, praticamente, para 4 dessa de raciocínio lógico. Uma questão certa da prova específica vale 4, vale mais que 4, que é 4 e ainda sobram 2 décimos aí de ponto, né? Valem 4 questões de raciocínio lógico. Dá para anotar isso aí? Dá para ter uma noção? Uma questão dessa vale o triplo de uma questão de língua portuguesa. Pois é. Então tem que tomar cuidado, tem que ajustar bem o ponteiro aí para marcar bastante ponto e não ficar de touca na história aí. Certo? Vamos dar uma olhada então. Bora lá, virando a páginazinha aqui. O texto Titanic Negreiro. Eu gosto muito desse cara. O Cristóvão Buarque, os textos dele são muito legais. Eu acho muito interessante. Não sei se você já conhece uma obra chamada A Desordem do Progresso. É dele também, Cristóvão Buarque. Conhece essa obra? Não conhece? A Desordem do Progresso. Nas bibliotecas deve ter. É um livro muito interessante. A linguagem às vezes é um pouco densa em alguns momentos, mas só a introdução do livro, se você observar, eu já li esse livro há muitos anos, né, porque eu estava na faculdade ainda, mas é um livro muito atualizado pela própria problemática do Brasil, né? Pelo menos é um livro que analisa a história da problemática brasileira já há seu tempo, em que Cristóvão Buarque faz algumas incursões nisso aí. Dê uma lida, vale a pena, se você tiver tempo, né? Não, está se preparando para concurso, não dá, vou ler agora não. Não tem nada para fazer, quer dar uma arejada na cabeça, está com um tempinho livre aí. Esse livro, A Desordem do Progresso, de Cristóvão Buarque, eu não lembro a editora não. Mas assim, é bem legal, bem interessante, porque assim, dá uma calibrada nas ideias, sobretudo para as provas de redação, né? Você pode pegar algumas sacadas dele, assim, bem criativas, bem interessantes. Quando ele fala dos índios, quando ele fala da usina de Itaipu, já na introdução. Um mergulho no Brasil, aí lá na introdução, um mergulho no Brasil, ele já começa a fazer algumas colocações muito legais. Que você pode, de repente, construir algumas ideias, aprofundar algumas coisas, até para fazer algumas incursões mais legais aí, quando o assunto realmente é análise da realidade brasileira. Certo? Bom, nesse texto aí, Titanic Negreiro, ele fala, o Brasil é um navio negreiro em direção ao futuro. Aí fala dos porões, a elite e tal, despejando realmente os grãos e tal, e o resto de comida, os farelos, para os porões brasileiros, os negros, os excluídos, etc. Ele faz uma analogia em relação a isso, né? Sempre naquele mesmo discurso, quem conhece a política do Cristóvão sabe, né? Pelo menos acompanhou durante o governo Lula
aquele embate que ele teve naquela tentativa maciça de investir em educação, né, naquele investimento em educação bastante forte e tal, verbas suficientes, o Brasil precisa seguir o exemplo de grandes potências, ou pelo menos daqueles grandes emergentes, sobretudo a Coreia do Sul, né, que investiu muito na educação, investiu certo. Então ele sempre fazia alguns comentários, algumas ponderações em relação a essa postura, né, que o Brasil precisaria ter dentro desse conjunto aí, tá certo? Bom, um texto interessante, vamos dar uma olhada então na ideia central. A primeira questão que já está bem legal, né? Pede para você analisar a ideia central, aquela coisa geral, ou seja, você precisa compreender bem o texto para avançar nessa análise aí. Vamos dar uma olhada então? Vamos lá, veja aí. Sesgran Rio, prova do IBGE agora na área de recursos humanos, né? Nível superior, vamos lá. Olha só. A ideia central do artigo baseia-se na visão de que é preciso estabelecer uma economia da abolição, dando acesso a todos, evitando assim uma política assistencialista e excludente. O assistencialismo é aquela velha história, né? Dá o dinheiro, dá o pão o tempo todo, sem ensinar as pessoas a pescarem, né? Sem atribuir realmente a elas funções e limites, etc., sem oferecer realmente às pessoas políticas públicas consistentes na área de qualificação, ensino técnico, por aí vai, né? Criando realmente condições para que ela possa se sustentar e não precise mais depender da Bolsa Família, do Bolsa Família ou qualquer coisa assim. Vamos lá. Qual dos trechos do artigo, transcritos a seguir, não apresenta o argumento de consistência compatível com essa tese? Olha só que questão muito legal. Questão boa, boazinha mesmo. Pensa na questão boazinha que eu gostei. Mas como assim? Você tem que avaliar esse contexto aqui, essa tese nesse contexto, e ver qual desses trechos reafirmam realmente essa tese. Porque a resposta certa é aquele que não apresenta, aquele que não afirma. Então vamos lá, relendo. A ideia central do artigo baseia-se na visão de que, pronto, eu vou ter que me ligar nessa mensagem aqui, tá certo? É preciso estabelecer uma economia da abolição, dando acesso a todos, evitando assim uma política assistencialista e excludente. Eu quero saber qual dessas ideias, veja, ele pegou fragmentos do texto, qual deles não tem nada a ver com essa citação aqui, não sustenta de forma consistente e compatível esse argumento. Vamos lá. Ele coloca aí, porque nossa economia tem sido baseada na exclusão social e no curto prazo. Se é uma economia da abolição, a gente sabe que a abolição foi extremamente excludente, extremamente discriminatória, sectarista. Então, se é uma economia que tem sido baseada na exclusão social, seguramente a letra A está associada ou tem alguma relação com o argumento apresentado. Percebeu aí? Entendeu agora a essência da questão? Pois é, vamos lá. Letra B. A economia brasileira, sobretudo nas últimas 2 décadas, em plena democracia, não é comprometida com a abolição. E aí? Não, mas aqui nega, né, pessoal? Essa questão de economia da abolição, quando eu digo que ela não é comprometida com a abolição, pelo menos ela não é comprometida para resolver o problema da abolição, pelo menos da exclusão, da libertação aí assistida por parte de alguns, né? Eles colocam exatamente isso. Tem ou não tem relação com o argumento? Tem, porque ele está colocando a questão da economia, não é isso? Nesse contexto aqui de um regime democrático, que não é comprometido com a abolição de fato, nesse contexto somente com um assistencialismo e a exclusão. Então tem que tomar cuidado aqui, também tem plena relação com o texto, tem alguma relação? Sim. Vamos lá, letra C. Olha só, letra C diz assim: muitos eram a favor da abolição, mas diziam que não havia recursos para atender o direito adquirido do dono, comprando os escravos antes de liberá-los. Gente, essa é a resposta certa. Mas por que isso? Ele está falando um pouco da época da abolição e o que aconteceu, por exemplo, com alguns proprietários e algumas pessoas que não tinham como comprar os escravos antes de liberá-los, pelo menos aquelas outras pessoas. Veja, quando ele menciona a abolição aqui, ele não está mencionando naquela perspectiva anterior. Vou voltar a citar aqui, ó. É preciso estabelecer uma economia da abolição, dando acesso a todos. Ele não está falando dessa questão do acesso a todos, de se evitar o assistencialismo e a exclusão. Nesse trecho aqui ele defende isso.
olha, tem que dar acesso a todos na economia, evitar essa abolição propriamente dita e, assim, evitar também a questão do assistencialismo e da exclusão. Quando ele cita muitos eram a favor da abolição, ele está falando do texto mesmo, como um todo. Veja que nas linhas 30 a 33, ele diz, na época da escravidão, muitos eram a favor, ele está voltando a falar da época. Ele não está falando do mundo hoje, dessa economia do hoje, percebeu? Ele fez uma retomada histórica desse período aqui, e essa retomada, bastante característica, fala sobre o que seria realmente esses recursos para atender o que ele chamou de direito adquirido. Ele está voltando a mencionar um fato histórico. Então a letra C realmente não sustenta a tese apresentada no enunciado aí. Letra D. Na letra D ele diz, os compromissos do setor público não permitem atender as necessidades de recursos para educação e saúde nesses orçamentos. Ou seja, vai criar uma política assistencialista e realmente de exclusão, porque eu não dou educação e nem saúde a esse povo. Além disso, eu estou falando do orçamento hoje. Não permitem atender as necessidades hoje de recursos para a educação. Percebeu? Você não tem esse critério aqui, pelo menos esse valor. Tá? Letra E. Uma nação com a nossa renda nacional tem os recursos necessários para implementar a economia da abolição. Sim, nós temos condições sim de implementar isso. Falta vontade política. O próprio texto sinaliza isso, né? Implementar uma economia da abolição e evitar o assistencialismo e a exclusão. O autor reitera isso, né? Até mesmo nas últimas linhas do texto. Percebeu? Ele diz que essa economia da abolição aí estaria, segundo o texto, a serviço do povo, garantindo os elementos essenciais, as condições básicas do povo, educação, saúde e alimentação para todos. É assim que ele termina o texto aí. Certo? Questão 1, portanto, resposta certa, letra C. Vamos lá. Questão 2. O articulista parte de uma associação que é explicitada pelo título do texto. Veja, ele fez aí uma associação ao título. Que associação é essa? Qual é o título do texto que você percebe aí? Hã? Vá, tô dando nenhuma pista para você, vá. Need you, I need you, go on, near, far. Hã? Vai, rapaz, acorda aí. Wherever you are. Professor, o senhor como cantor dá um ótimo palhaço. Horrível, né? Olha, professor, o senhor gosta de cantar, né? Gosto. Por que não aprende primeiro? Olha, sei não, viu? É fogo, né, velho? Tá certo, tá bom. Olha, o texto aí, ele deu uma pista. Deu ou não deu? Deu. Ele deu uma pista aí, deu. O Titanic. A minha mão tá cortada, né? Claro, normal. Então, veja. Ele fez uma associação tranquilo com aquele filme, Titanic. Mas ele, veja, ele falou aí o Titanic negreiro. Não falou aí o Titanic negreiro? Pois é, então um navio negreiro tentando levar aquela coisa da sombra do que foi aquela marca, né, dos navios negreiros no Brasil. E o Titanic, ou seja, não está vendo iceberg, está vendo nada, vai bater, vai afundar, o negócio é sério, vai matar todo mundo, vai ter um sobrevivente aí perdido, uma coisa ou outra. Certo? Então você começa a observar que há essa realidade. Tá? Ele faz uma comparação tanto com o negreiro, o navio negreiro, de uma forma ou de outra, a realidade que foi para o Brasil abolicionista, pelo menos para o Brasil escravocrata da época aí, e depois faz uma associação hollywoodiana com essa história do Titanic aí, que é um clássico, né? Quer queira, quer não, foi um clássico aí. Recorde de bilheteria ao seu tempo no cinema, mas também simbolicamente representativo, né? Com essa questão de afundar, naufragar e realmente não levar canto algum. O que seria aparentemente bonito, suntuoso, maravilhoso, vai ser um desastre, né? Vamos dar uma olhada então, veja aí. Aí você tem aí, ó, olha só. Tal associação, que é explicitada pelo título, Titanic negreiro, tal associação envolvendo o Titanic e o período histórico brasileiro escravocrata revela uma estratégia discursiva que visa provocar no leitor uma relação de quê? Esta associação provocou que tipo de reação? Revolta? Ele quer revoltar? Não. Ele quer provocar um descaso, provocar no leitor uma reação. Reação.
Qual é o efeito que ele quer provocar no leitor? Revolta? Bom, alguns podem até se revoltar, mas essa não é a intenção. Descaso? Ah, tô nem aí. Conscientização? Exatamente. Deixar as pessoas conscientes de que esse rumo adotado é falho, é problemático, vai dar problema realmente. Conscientizar. A reação de, poxa, é mesmo, eu realmente nunca tinha pensado nisso. Conscientização, esse é o objetivo, gente. Complacência, pena, acomodação, tô nem aí, aquela velha história, nada disso. Resposta certa, letra C, conscientização, pelo menos aí, que as pessoas se toquem, atuem, sejam mais críticas nessa realidade. É isso aí. Próxima aula tem mais, a gente segue, é isso aí.